que eu cheguei aqui hoje, né? E aí, relembrando isso, quando eu era criança, como eu falei, minha mãe, ela conheceu a fé jovem, né? E aí, ela se tornou Bahá'í, morava numa localidade que estava tentando trabalhar, iniciar as atividades Bahá'ís ali, e aí mudou de uma cidade para outra. Nesse mudou de uma cidade para outra, ela sabia coisas básicas do que era fé Bahá'í, né? Então, ela sabia, por exemplo, uma oração que a gente ensina para as crianças: ó Deus, guia-me, proteja, ilumina a lâmpada do meu coração. Então, isso para minha mãe que era ser Bahá'í, ela sabia isso, sabia alguns princípios, participou de alguns movimentos jovens que tinha aqui, então gostou muito e via que aquilo que de fato ia melhorar a vida dela, tal, esse tipo de coisa. Então, isso para minha mãe era o ser Bahá'í, né? Então, depois disso, ela ficou um tempo afastada, porque onde ela morava ainda não tinha comunidade Bahá'í, por isso que é muito importante essa questão do pioneirismo, né? De vir pessoas para localidades e começar esse trabalho, mas nesse lugar ainda que minha mãe morava, que foi aqui em São Sebastião, não tinha comunidade Bahá'í ainda, né? E aí minha mãe, enfim, me teve, né? Tentando relacionamento, tentando nisso que a gente estava falando, né? De se encontrar com a pessoa, né? Enfim, construir uma vida de casado. Não deu certo com meu pai, e aí meu pai, assim que descobriu que minha mãe estava grávida, meteu o pé, foi embora, né? E aí minha mãe foi mãe solo, né? Como falava na época, mãe solteira. E aí e é uma realidade aqui de onde a gente mora, é uma realidade muito jovens, né? De mãe solteira, de mãe solo, né? Muitos amigos meus nessa, e eu ouvi crescendo por minha mãe ter sido, de certa forma, colocado esse selo nela, né, de mãe solo, com filho pequeno, na época a cidade muito pequena ainda, muitos preconceitos, né, então eu cresci ouvindo que eu ia ser bandido, né, então imagina, um negro de periferia, uma mãe que não tem pai e tal, meus amigos todos, né, porque foi uma penca de menino da mesma idade na minha rua, né, então os meninos todos com pais, muitos brancos, outros negros também, mas tinham os pais. Eu era o único que não tinha um pai, assim, fiquei rotulado por isso, que era um menino que ia crescer, ia virar bandido e tal. E, infelizmente, aqui em São Sebastião tem muito disso ainda, de jovens com a mesma realidade, né? Enfim, o pai foi embora nesse decorrer. E aí minha mãe, não, meu filho nunca, eu não vou cair nesse rótulo e vou lutar pela educação do meu filho para que ele possa estudar, que ele possa, enfim, ter um norte na vida dele. E aí o que minha mãe sabia de fé Bahá'í, ela foi me ensinando, né? Ó Deus guia-me, então sempre soube fazer essa oração curtinha desde criança, né? E aí minha mãe, enfim, teve minha outra irmã, a Bia, e aí minha mãe tinha um salão de beleza, né, junto com o sócio dela aqui em São Sebastião, que era um salão de beleza muito famoso aqui. E aí teve um dia que uma Bahá'í começou a utilizar esse salão de beleza e falou para minha mãe: eu sou Bahá'í e tal, convidou ela para uma atividade. Aí minha mãe: sério? Nossa, eu também já participei, eu sou Bahá'í também, mas eu não conheço tanta coisa, né? Eu participava quando era jovem, aí contou a história. E essa Bahá'í que conheceu minha mãe é a Joana, que é pioneira aqui em São Sebastião. Foi a primeira Bahá'í, né, que começou a consolidar e desenvolver atividades aqui em São Sebastião. Joana então, assim, também que é pioneira, né? Ela é pioneira, ela foi a primeira Bahá'í daqui, né? Então, ela começou a fazer esse trabalho e convidou minha mãe para participar das atividades, né? Aí nessa, né, eu me considerava Bahá'í porque minha mãe me ensinava o que ela sabia de Bahá'í, mas eu tinha uma certa dúvida e incoerência na minha vida em relação a todos os meus amigos serem católicos ou evangélicos e eu ser o único Bahá'í que ninguém conhecia, né? Criança tal, e aí na escola perguntavam qual é a sua religião, né? Às vezes tinha questionário, ou tinha alguma apresentação que o pessoal levava, qual é a sua religião. Aí eu ficava, como eu era muito tímido, né? E para não explicar para as pessoas o que era fé Bahá'í, porque eu não sabia tanto também, algumas pessoas eu tinha coragem de falar: eu sou Bahá'í, né? Aí a pessoa falava: o que é? Aí eu ficava meio assim com medo, e essa é a minha religião, né? E era isso que eu sabia falar. Se a pessoa perguntasse demais, era o senso comum, né? Assim, eu sou católico, para não ficar me perguntando. Porque o catolicismo as pessoas já sabiam, então não ia perguntar, né? Então eu cheguei a fazer isso algumas vezes. Só que aquilo me doía tanto que não era a minha essência, né? Não era eu, né? Não era o que ele se identificava. Não era o que eu me identificava, eu falava mesmo só para não me perguntarem, porque eu era uma pessoa muito tímida.